temos uma geração que está servindo a Deus, mas não com interesse de coração. Quando nós decidimos servir a Deus com todo o nosso coração, e aqui não há perfeição, não há santidade, irmãos, você ser uma pessoa santarrão, querer ser perfeito, porque tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Você já viu uma pessoa assim que fala assim, vamos lá, esse ano aqui eu vou fazer uma dieta, eu vou emagrecer. Daí ele vai em janeiro, fevereiro, março, ele já desiste. Esse ano aqui eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Daí ele vai naquela empolgação, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue. Esse ano aqui, eu conheci um irmão que sempre em janeiro ele pegava o microfone e falava assim, irmãos, esse ano aqui eu vou fazer a obra de Deus. Esse ano aqui eu não vou perder mais culto, eu vou fazer a obra do Senhor com dedicação. E daí chegava, irmão, em fevereiro, irmão, ia acabando a bateria dele. Qual é o segredo? É você ir devagar, mas constantemente crescendo em todas as áreas da sua vida. Deus não quer que você cresça só na área emocional. Deus não quer que você cresça só na área material. Deus não quer que você cresça só na área espiritual. Deus não quer que você cresça somente na área familiar. Deus quer abençoar abundantemente a sua vida em todas as áreas da sua vida. É o que Deus tem para nós. Muitas pessoas não entendem quando Deus fala assim, olha, eu tenho o melhor da terra para entregar para os que me servem. E as pessoas não tomam posse dessa palavra. As pessoas não acreditam nisso. Se você entrevistar um cristão, você crê mesmo que Deus é capaz de dar o melhor da terra para você, ele vai ficar em dúvida. Por quê, irmãos? As informações que nós estamos recebendo na internet, as informações que nós estamos recebendo na mídia, nós acreditamos em todas aquelas ladainhas, mas nós não acreditamos no profeta, que está direcionado por Deus, e quando ele entrega algo profético, e você fala assim, eu tomo posse, Senhor, essa palavra entrou no meu coração, eu vou colocá-la em prática, e assim sucederá na minha vida. Porque está escrito, irmão, aquilo que deseja a sua alma deseja aquilo, assim sucederá. Deus fala na sua palavra, olha, eu quero entregar para vocês, Israel, o melhor da terra. Sabe por quê? Que quando aquele povo andava na presença de Deus, acredite você ou não, as roupas não envelheciam, as roupas duravam, as roupas não ficavam velhas, porque a presença de Deus gerava tanta bênção, tanta prosperidade, que aquele povo nem doente ficava. Deus fala assim, eu não porei sobre vós as enfermidades que eu coloquei sobre o Egito, porque Deus guardava o seu povo, irmãos. Deus tem ciúme do seu povo. Deus quer abençoar você poderosamente, mas nós estamos muitas vezes como Israel, estamos com medo, estamos entregando tudo para o inimigo vir e tomar tudo aquilo que é direito nosso na palavra do Senhor. Mas nessa noite Deus nos convoca para nós voltarmos para Ele com o nosso coração, com a alegria de servir a Jesus Cristo, com paz que excede todo entendimento, cheios do Espírito Santo, prontos para receber a palavra. Quem está pronto para receber hoje aqui? A primeira revelação, irmãos, que Deus se manifesta e manda o profeta, eu vou livrar vocês agora. E havia, irmãos, uma pessoa improvável, o menor das tribos de Israel, de uma família pobre, mas estava, irmãos, fazendo algo que chamou a atenção de Deus. Ele não aceitou entregar o seu trabalho na mão do inimigo. É essa atitude, irmãos, que muitas pessoas chamam de revolta, mas é essa atitude que fará total diferença na sua vida. Você tem que se levantar, você tem que pegar e tomar uma posição, você tem que se levantar. Os homens, como sacerdotes da casa, nós temos que levantar e falar, não, eu não aceito essa situação. Nós vamos buscar o Senhor, nós vamos colocar nossa vida no altar, nós vamos colocar nossa vida no rumo, nós vamos ter propósito. Da esposa ao lado do marido fala, eu estou junto com você, marido, esse ano nós vamos vencer, esse ano nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós. E o casal junto, irmãos, acredita na palavra que foi liberada. E daí o Senhor começa a movimentar e pega o improvável, que estava malhando trigo no lagar, que não era um lugar de malhar trigo, mas devido, muitos falam assim, que ele estava com medo. Não, irmãos, ele não queria entregar na mão do inimigo.
Ele não queria dar de mão beijada para o inimigo, aquilo que é seu. Muitas vezes o inimigo tem roubado os nossos sonhos, o inimigo tem roubado a nossa paz. Pessoas não conseguem dormir, pessoas têm síndrome do pânico, pessoas entram em depressão, pessoas sofrem de ansiedade, e Deus está convidando, lançando sobre mim, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor é aquele que vai te sustentar. A tristeza vai tentar bater a sua porta, ela vai tentar chegar até a sua casa, só que quando a tristeza bater lá, a alegria do Senhor, que é a nossa força, não vai deixar ela entrar. O mal não vai suceder na sua casa, praga nenhuma vai chegar até a tua irmã, praga nenhuma vai chegar até o seu lado, porque o Senhor dos exércitos, Ele quer santificar a tua casa, Ele quer cobrir a sua casa com o sangue de Jesus Cristo. Nós temos essa proteção. Quantas proteções o Senhor tem para nos dar de acidente, quantas proteções o Senhor tem para nos dar de enfermidades, irmãos, que está assolando essa terra, e Deus está chamando você, se levante e tome uma atitude. E Deus visita, o anjo do Senhor vai até Gideão e chama ele de homem valoroso. O Senhor fala, o Senhor é contigo. Irmãos, é só isso que nós temos que saber. Muitas vezes você pensa assim, mas o que eu tenho que saber? O que eu tenho que fazer? Você tem que saber a primeira coisa principal, que o Senhor é contigo. Daí você se levanta e fala, se o Senhor é comigo, então eu vou. Amém? O Senhor nos capacita a fazer coisas improváveis, irmãos. O Senhor nos capacita a fazer coisas impossíveis aos olhos humanos. Deus nos dá capacidade, irmãos. Deus nos dá estratégias. Deus nos dá vitórias. Mesmo nós não temos armas como o mundo tem, mas mesmo parecendo que nós estamos em desvantagem, a grande vantagem nossa é saber que o Criador do Universo, Ele fala assim, eu estou contigo. E daí, irmãos, Deus falou isso com Gideão, e Gideão apresentou as mesmas desculpas que nós apresentamos, Senhor, mas quem sou eu? Não, irmãos, Deus está falando, eu sou contigo. Deus está falando, eu vou te capacitar. Deus está falando, eu te livrarei, eu usarei você, e você vai destruir esses 3 exércitos como se fosse um só homem. Através da sua vida você vai vencer. Daí Gideão, irmãos, ele convoca aquele grande número de pessoas para a batalha. Havia ali 32 mil homens. E de repente Gideão está lá feliz, porque ele tinha uma liderança, ele consegue ali levantar 32 mil homens. Deus falou, Gideão, eu falei que eu vou te dar vitória, só que vai ter que ser do meu jeito. Irmãos, uma das maiores dificuldades que nós temos, o ser humano, nós somos teimosos, irmãos. Deus manda nós irmos para a direita, nós queremos ir para a esquerda. Deus manda nós fazermos algo simples e nós queremos complicar. As instruções do Senhor, elas são simples, irmãos. Deus nunca vai exigir uma coisa ilógica de você. Deus nunca vai te castigar. Deus não quer que você suba uma escadaria de joelhos. Deus não quer que você não desfrute. Deus quer que você desfrute. Deus quer que você seja bem sucedido. Deus quer que você seja uma bênção. E tudo isso quando nós humilhamos diante dele. E muitas vezes nós falamos assim, não, eu quero fazer do meu jeito. E Deus sabe como trabalhar, irmão. Não adianta nós queremos ensinar Deus. Ele que nos ensina como trabalhar. E havia muito, irmão, 32 mil, eram muitas pessoas. 32 mil era um número que ele falou, não, a gente consegue batalhar. Daí Deus falou assim, não vai ser desse jeito. Gideão, grite no meio desses 32 mil, desse exército, que os covardes e os medrosos voltem para trás. Sabe o que aconteceu, irmãos? Voltaram 22 mil. Ficaram 10 mil pessoas expostas à batalha. Daí ele falou, tudo bem, ainda há água 10 mil. Por quê? Os medrosos, os covardes, são aqueles que não tomam uma posição. Deus só vai ver covardia em nós quando você aceitar a derrota. Deus não quer que você aceite a derrota. Não é que você nunca vai ter um momento difícil, uma prova na sua vida. Só que a prova, irmão, você passa pela prova.
Você não pode entrar ano e sair ano, eu estou na prova. Você conversa com um cristão e fala, como está a sua vida? Olha, ainda estou na prova. Daí passa um mês, ainda estou na prova. Não, você tem que passar pelas provações. Você não deve permanecer nas provações. As provações, elas têm um período de propósito na sua vida. Deus prova a nossa fé. Mas quando a gente prevalece, irmãos, quando a gente toma essa atitude e prevalece, aí o Senhor, Ele entra com providência. Pega as pessoas que receberam milagres na Bíblia. A mulher cananeia, por exemplo, ela veio, ela estava com a filha endemoniada. Daí ela vai até Jesus. A primeira atitude de Jesus, a palavra de Deus diz assim: Jesus não respondeu palavra. E ela insistiu, os discípulos, olha, despede ela, que ela vem gritando atrás de nós. Daí Jesus falou assim: olha, eu não fui enviado a você para as ovelhas perdidas de Israel. Daí ela insiste, irmão, e toma o terceiro não de Jesus. Jesus fala: eu não posso pegar o pão dos cachorrinhos, dos filhos, e deitar os cachorrinhos. Então a mulher falou: sim, Senhor, sim, eu estou insistindo, eu só saio daqui depois de meu milagre. Só que os cachorrinhos, Senhor, eles comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Por essa palavra, Jesus falou para ela: vai, o demônio já saiu da sua vida. O cego de Jericó foi a mesma coisa, irmão. Tinha um monte de cego lá. Não pensa que todos os cegos enxergaram. Só que teve um que ficou gritando que nem um louco: Jesus, para aí e me atende. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pediu para ele ficar quieto. Ele mais gritava, insistia. Daí Jesus curou ele. Aquele homem, irmãos, que era um centurião e tinha um servo doente em casa, ele foi até Jesus. E quando Jesus ficou sabendo a situação, Jesus falou: eu irei curá-lo. Só que ele falou assim: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor desça até a minha casa, entre debaixo do meu telhado, mas basta uma palavra. Quem tem fé, irmão, basta uma palavra. Não precisa ver sinal, não precisa chorar, não precisa nada, porque fé, irmão, não é emoção. Com a emoção, se você não vai se escandalizar, não. Se você ouviu os mais antigos aí, uma música do Roberto Carlos, você vai chorar de emoção. O que resolve chorar na sua vida, aquela emoção? Você ouve um cantor mais moderno aí, né? Você vai chorar. E aquilo ali, o que vai resolver na sua vida? Chorar ali? Nada, irmão. Você vai entrar em maior depressão ainda. Esses dias eu estava lá com meus pais, lá eles não servem a Deus, e meu tio lá colocou lá uma moda de viola, aquelas bem antigas, irmão, e só conta tragédia. Eu falei: meu Deus do céu, eu sou obrigado a ouvir isso aqui, irmão. Eu sou uma pessoa para cima, eu não posso ficar ouvindo esse negócio aí que me leva para baixo. Mas eu respeito, porque eles não servem a Deus, a gente tem que ter sabedoria. Mas eu falei: meu Deus, como o inimigo é sujo para prender as pessoas, irmão, na tristeza. E daí, quando você se levanta e deixa a alegria do Senhor bater a sua porta, você se levanta, a alegria do Senhor entra. Irmãos, você se fortalece. A fé é isso, irmãos. A fé é a certeza de que você depositou algo nas mãos do Senhor e que Ele vai fazer. Não há dúvida no seu coração. Por isso, Deus, Ele tem que, nós temos que buscar a Ele, nós temos que confiar ao Senhor todos os nossos caminhos. Se você confiar ao Senhor, os teus planos serão estabelecidos. Quem pode receber isso aí? Se você confiar no Senhor, os teus planos, todos os seus planos, eles estarão estabelecidos. Confie em Deus. Vai lá e fala assim: Senhor, eu fiz a minha parte, mas eu sou limitado, mas entra agora com providência, Senhor. Abre essa porta só para contrariar a lógica, porque eu estou tomando posse pela fé. Daí o que aconteceu, irmãos? Saíram os medrosos, saíram os covardes, mas você já aprendeu que quando o problema vir, quando a tempestade vir, quando as dificuldades vir, você tem que fazer só uma coisa: se levanta, que Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Fala assim: eu não vou me prostrar, eu vou me levantar. E o inimigo só levanta, irmãos, ele tem dois trabalhos. Você tem que aprender isso no seu coração e gravar isso no seu coração. Ele só tem dois trabalhos: um de se levantar e outro de cair. Porque existe um povo na terra que tem poder e autoridade espiritual.
nenhuma obra maligna, nenhuma feitiçaria, nenhuma inveja, nenhum encantamento, ele terá poder, ele irá ter influência na sua vida, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Se você vai se levantar, você está debaixo de uma proibição, se levante, que o Senhor é contigo. Havia muitos, daí Deus falou assim, Gideão, ainda há muito povo, havia 10.000 ali com ele. Daí Deus falou para ele assim, olha Gideão, ainda há muito povo, observe agora Gideão, eles vão beber água. Aqueles que descerem as águas e levarem a boca como se e não se ajoelharem, isso aí você vai colocar de lado. Irmãos, veio como aqueles um lá apressado, agoniado, e teve uns que fizeram assim, 300 fizeram isso, 300 que tinham visão, 300 que estavam atentos. Daí Deus falou para ele assim, separa somente os que beberam a água dessa forma, que eu te falei de Gideão. Daí Gideão ficou preocupado, irmão, que sobraram só 300, 9.700 saíram, só sobraram 300. Daí Deus falou, é com esses 300 que eu vou dar vitória para você. Às vezes você fala assim, nossa, mas eu não tenho tantas pessoas me ajudando. Não precisa, se Deus está te ajudando, irmão, a vitória vai vir. Bateu aqui, fechou uma porta, pediu ajuda ali, não deu certo, é o momento de você falar, Senhor, eu estou agora desamparado pelos homens, mas não estou desamparado por ti. As portas vão se abrir. Quem crê que Deus está falando aqui nessa noite? Quem crê que as portas vão se abrir sobre a sua história? A sua vida não vai terminar assim, irmãos. A sua vida não vai acabar assim. Mas quantas vezes você entrou na igreja, ouviu Deus falar profeticamente e não tomou posse, não se levantou, não tomou atitude e falou, Senhor, o Senhor falou comigo hoje e é para mim essa palavra. Amém? Essa palavra veio ao meu coração, eu vou me levantar e não vou me entregar. Por quê? O que está acontecendo, irmãos, com muitas pessoas? Não deixe ninguém atrapalhar, irmãos, a bênção do Senhor na sua vida. Nem filho, nem marido, nem ninguém. Ninguém pode roubar a bênção de Deus na sua vida. Se nenhum dos seus familiares quer ser abençoado, mas você quer ser abençoado, você vai ser abençoado. Ninguém tem o direito, irmãos, de ser perturbado, não querer o Senhor e querer atrapalhar a sua intimidade com Deus, a sua bênção, o privilégio de estar na presença do Senhor, porque muitas vezes, irmãos, nós deixamos de viver por causa dos outros. As pessoas não querem se alinhar no propósito, as pessoas não querem ser abençoadas, as pessoas não querem ser bem-sucedidas e muitas vezes vão querer atrapalhar você, e ninguém pode atrapalhar-nos o que Deus tem na sua vida. Você tem que entender que individualmente Deus tem uma obra na vida de cada um que está aqui. Há um processo sim de comunhão, de nós estarmos aqui congregados, de nós comermos um bolo depois do culto, tomar um café e fazer qualquer coisa em comunhão, fazer uma festa, mas há momentos, irmãos, que você não deve deixar as pessoas atrapalhar a sua vida. Eu não deixo ninguém atrapalhar, não, irmãos, na minha comunhão com o Senhor. Eu aprendi isso de uns tempos para cá. Eu carregava muitas vezes o fardo de outras pessoas, ou muitas vezes eu perdi o meu tempo ficando triste por causa de outras pessoas, mas eu entendi, irmãos, que eu não posso perder o foco naquilo que Deus colocou no seu coração e no meu coração. Deus colocou isso no coração e ninguém roubou isso de Gideão. Ele se levantou e falou, Deus, se o Senhor está comigo, eu quero sinais, e Deus realizou sinais. Senhor, eu apresento aqui a minha oferta, e Deus recebeu a oferta de Gideão. Deus mandou ele separar os homens, e ele separou os homens. Chega o grande dia da batalha, está lá embaixo no vale, 3 exércitos diferentes, com 3 ferramentas diferentes. Deus liga para Gideão e fala, Gideão, a vitória é sua, Gideão, eu sou contigo, desce lá, porque eu vou te dar mais um sinal. Quando Gideão desce lá, irmãos, 2 homens conversando, e um virando para o outro, falou, estou preocupado, rapaz,
Porque eu sonhei nessa noite que vinha um torrão pegando fogo, batia no chefe do exército e a cabana virava de cabeça para baixo, pegava fogo. Eu estou preocupado, o outro virou para ele e falou: rapaz, isso aí não é outra coisa senão a espada de Gideão. E Gideão ouviu tudo. Falou: Deus está no negócio mesmo. 300 irmãos. E eles tinham que pegar um jarro de barro, dentro do jarro uma tocha, e eles tinham trombetas. Gideão falou para eles: separem esses 3 grupos de 100, e daí você vai seguir a instrução e vai passar instruções para ele. Irmãos, você sabia que a maior dificuldade nossa é ouvir instruções de homens de Deus? Olha, irmãos, ouvir a instrução do ímpio. O ímpio não sabe nem quem é Deus, não conhece a palavra. Você ouve o ímpio lá e você pega o conselho dele. Mas o homem de Deus não. Os homens de Deus muitas vezes são taxados de ladrões. Os homens, vê na boca do povo aí, irmão. Pergunta para o povo aí o que eles acham dos pastores. Eles vão falar que pastor é ladrão, que pastor é aquilo, que pastor é aquilo. Quem está errado é nós, irmão. Eles vão falar que até a Bíblia está errada para você, e muitas vezes você vai seguir o conselho do ímpio, que está lá em Salmos, que você não deve ouvir o conselho dos ímpios, e nem se assentar na roda dos escarnecedores, que zombam de homens de Deus, que zombam de profetas de Deus. As pessoas, irmãos, para eles a igreja está errada. Quem está certo é o bar, quem está certo é a casa de prostituição. Mas a igreja está errada por pregar o Deus vivo, por pregar a salvação em Jesus Cristo, por pregar que existe um caminho que leva o homem para o céu, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Mas nós não estamos, irmãos, errados. Nós estamos com a verdade. Existe a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus está falando para você: eu sou contigo. Não existe nada superior à palavra, porque quem criou todas as coisas foi Deus. E Ele deixou aqui instruções para que você e eu tenhamos uma vida bem sucedida. É só ouvir instruções. Nós não gostamos de ouvir uma instrução. Nós achamos assim que alguém sábio, alguém de Deus, alguém cheio do Espírito Santo, com jeitinho, com educação, você busca a esse homem de Deus, a essa mulher de Deus, sabedoria na palavra, que vai te dar uma instrução, e muitas vezes você não vai querer ouvir essa instrução, porque a palavra de Deus, ela é confronto. Deus não vai nos falar o que você quer ouvir. Se o homem de Deus está pregando a palavra, ele não vai pregar só o que você quer ouvir. Por quê? Porque saíram dos sinais, irmãos, da volta de Jesus, que haveria um tempo que os homens não suportariam mais a palavra, e daí amontoaria para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, falando só o que o povo quer ouvir. Mas a palavra de Deus é gostosa, irmão. Ela é dura, ela corta, ela confronta, mas ela faz você crescer, ela faz você amadurecer, ela faz você prosperar, ela faz você ter vitória. E é isso que interessa para o cristão. Nós somos o que mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já vencemos, irmãos, até a morte. E o que eles tinham que fazer? À meia-noite, o horário estabelecido de Deus para trabalhar. Eles tinham que quebrar aqueles vasos, daquele lugar que fez muito eco. Eles quebraram, e eles tinham tochas acesas. E o inimigo entrando, olhando para cima e vendo todo aquele barulho e falando: eles têm armas muito potentes, eles devem ter carruagens. Por trás de cada tocha daquelas 300 lá, deve ter 1000 soldados atrás. E o Senhor confundiu ali, irmãos, confundiu eles, e eles tocaram as trombetas, e o exército se matou sozinho, um passando a espada do outro e confundindo com o inimigo, e eles tiveram uma grande vitória. O Senhor está falando aqui nessa noite. Quem pode receber? Quem está crendo já está recebendo. O Senhor está entregando hoje nas tuas mãos a sua vitória. O Senhor Jesus está entregando para o casal. O Senhor Jesus está entregando para a mulher que ora pelos seus filhos. O Senhor Jesus está entregando uma promoção. O Senhor Jesus está entregando sabedoria. O Senhor Jesus está entregando prosperidade. O Senhor Jesus está entregando a libertação, a cura, a porta aberta, milagres acontecendo, multiplicação do azeite, multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor, se for preciso, Ele para o sol e para a lua, como Deus parou no vale de
Se for preciso, Deus tira a água da rocha. Se for preciso, Deus abre o mar vermelho. Mas se for preciso, Deus fere, Deus mata, mas que a vitória vai chegar nas tuas mãos. Se você crê no Senhor, Deus vai entrar com providência na sua história. Deus é amor, mas Ele tem maior prazer em entregar vitória para o seu povo. O Senhor tem vitória para entregar aqui nas suas mãos nessa noite. Irmãos, creia que você vai ser liberto hoje da opressão do maligno. Creia que você vai ser abençoado e ninguém vai roubar a sua alegria, nem filho, nem parente, nem mãe, porque o que está com você é bem maior do que está no mundo. O Senhor está entregando nessa noite vitória nas nossas mãos, irmãos. Está preparado para viver a semana extraordinária que Deus vai colocar nas tuas mãos? Irmãos, creia em milagre, irmãos. Não faz sentido você falar que é uma pessoa religiosa e não ter milagre para testemunhar, não ter uma graça para testemunhar, não ter uma cura para testemunhar, não ter uma porta aberta para testemunhar. Você tem que passar agora a ser uma pessoa agradecida ao Senhor e começar a testemunhar das maravilhas que Deus já fez e que as maravilhas que Deus está entregando nas suas mãos. Quando que nós somos covardes? Quando nós não falamos, irmãos, das maravilhas que Deus faz. Deus hoje está entregando algo nas tuas mãos. A primeira coisa que você vai fazer, você vai testemunhar para os seus amigos, vai testemunhar para as pessoas: o meu Deus opera maravilha, o meu Deus entra comigo na fornalha ardente, o meu Deus, Ele abre porta onde não tem porta, o meu Deus fecha a boca dos leões. Esse é o Deus da igreja, é o Deus vivo que nós servimos. Nós não somos mais uma religião. Nós somos aí uma placa que está aí fora, é porque isso aí tem que estar regulamentado, tem que ter um CNPJ. Mas o que interessa, irmão, é você servir a esse Deus vivo que atua na terra conforme a nossa fé. Se coloca